Olá, seja bem-vindo à apresentação do projeto Oficina Sinestesia Vision. Meu nome é Carlos Eduardo Bezerra e eu sou orientando da professora Aida Araújo Ferreira. Bom, eu vou falar um pouco sobre um dos vieses que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano do nosso projeto, que é a bengala sensorial. Bom, segundo a OMS, essa pesquisa é de 2010 e todos os dados desse slide são referentes à mesma pesquisa. Bom, cerca de 39 milhões de pessoas no mundo são cegas e 285 milhões de pessoas possuem baixa visão. Essa pesquisa também diz que países mais pobres possuem 4 vezes mais ocorrências de cegueira do que países ricos. E o tratamento para essas pessoas mais pobres é muitas vezes indisponível e, por isso, o maior causador da cegueira em idade adulta é a catarata, doença para a qual já existe procedimento seguro de tratamento. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que o problema da cegueira ele é biológico, claro, mas ele não é só biológico, ele tem um fator socioeconômico muito forte. E, por causa disso, com base nisso, a nossa solução ela tenta ser também, além de eficiente, baixo custo. E a nossa solução ela não busca, claro, resolver o problema da cegueira, mas sim oferecer um caminho a mais para as pessoas que são cegas ou então que possuem baixa visão. A nossa solução busca facilitar a locomoção com um dispositivo inteligente e que faça uso de sistemas embarcados, como eu tinha falado anteriormente, de materiais baratos para poder reduzir o seu custo. Bom, os materiais baratos que eu digo que a gente está utilizando são plástico de impressão 3D e sistemas embarcados que são baratos, mas também funcionam muito bem. Bom, para início, o funcionamento básico da bengala é composto por 3 sensores de distância, 2 em uma posição para detectar obstáculos à frente e um abaixo, por exemplo, buracos ou então degraus de escada ou meio-fio. Bom, esses sensores identificam os obstáculos e enviam os dados para um microcontrolador, que vai processar tudo e acionar um sistema de feedback para que o usuário possa saber da presença de um possível obstáculo. Esse sistema de feedback eu vou falar já como é que funciona. Bom, primeiro, como eu tinha falado, a gente precisa perceber os obstáculos. Para perceber os obstáculos, a gente faz uso de sensores ultrassônicos simples e que são bem baratos, funcionam como qualquer outro sensor ultrassônico. Ele vai enviar uma onda sonora e vai aguardar o retorno dessa onda quando ela refletir em algum obstáculo e voltar para ele. E aí, a partir disso, a gente vai ter o dado de quanto tempo essa onda demorou para viajar e com base nesse tempo de viagem da onda, a gente consegue descobrir a distância do obstáculo porque a gente já sabe a velocidade do som do som no ar. Essa distância a gente interpreta e faz toda a lógica dentro de um microcontrolador que vai acionar o sistema de feedback para o usuário para ele saber se tem um obstáculo na frente dele ou não e o quão próximo esse obstáculo está, se está muito próximo ou se está relativamente distante. Bom, para escolher esse sistema de feedback a gente teve que refletir um pouco sobre como a gente ia fazer isso. Bom, 3 opções, basicamente. Primeira, visual. Não dá. Então, nem dá para considerar como uma opção, porque como a gente está tratando de pessoas cegas e com baixa visão, o feedback visual não poderia acontecer de forma nenhuma. Então, já descarta na hora. O segundo feedback poderia ser o sonoro. Até funcionaria, mas tem um certo problema. Vamos imaginar que a pessoa está andando na rua e a bengala ela faz um som para avisar que tem um obstáculo na frente da pessoa. Imagina que essa rua está muito barulhenta. Essa pessoa dificilmente vai conseguir ouvir bem, pelo menos, a bengala avisar ela que tem alguma coisa na frente dela. Então, talvez não fosse uma boa opção e também poderia ser incômodo para as pessoas que estejam ao redor ouvir alguma coisa apitar o tempo todo e tal. Principalmente se for num lugar fechado agora, tratando nesse aspecto. Outra opção seria talvez colocar um fone de ouvido para avisar para o usuário através do som, né? Mas também não seria uma boa ideia, porque se ele estiver andando na rua e com fone de ouvido, a gente iria tirar essa noção dele do som para poder ele se locomover. Lembrando que a pessoa é deficiente visual, então ela trata o ambiente, ela entende o ambiente através do som e da bengala. Então a gente não quer substituir a noção que ela tem com o som, a gente quer adicionar uma percepção a mais, a gente não quer substituir essa percepção. Então, colocar um fone de ouvido iria tirar totalmente, ou pelo menos parcialmente, a percepção que ele tem do ambiente ao redor dele. Então, som já seria descartado por aí. Então, com base nisso, a gente chegou na conclusão de utilizar um sistema de feedback por motores Vibracal, que nem aqueles que tem em celular mesmo. Então,
vai perceber a distância, vai avisar para a microcontroladora vai fazer toda a lógica e vai ativar os motores. Os motores, eles vão vibrar com maior intensidade ou com menor intensidade de acordo com a distância. Se tiver mais distante, vibra menos. Se tiver mais próximo, vibra mais para dar um alerta maior. E esses motores ficam no cabo da bengala. Aqui está a estrutura do protótipo e a gente tentou criar um modelo que proporcionasse um uso confortável, mas que ainda assim pudesse comportar todos os componentes eletrônicos dentro dele. O cabo foi confeccionado usando material PLA por meio de impressão 3D e os motores foram dispostos verticalmente em uma das metades do cabo, a fim de possibilitar a identificação da vibração de cada um deles individualmente. Então, a gente tem aqui os 3 motores, deixa eu colocar aqui o apontador. Os 3 motores são esses daqui, aqui é o microcontrolador AESP32, aqui é um driver de motor que eu vou explicar daqui a pouco para que serve. E esses motores estão dispostos assim para que quando a pessoa estiver segurando o cabo da bengala, conseguir identificar a vibração de cada um deles. Em implementações futuras, a gente precisa modificar o cabo para que essa percepção de individualizar cada motor, ou seja, eu sei que está vibrando aqui, então é esse motor que está me avisando, seja melhor. Então a gente precisa melhorar isso, são implementações para o futuro. Bom, a estrutura do protótipo com relação aos eletrônicos está esquematizada aqui. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem 3 sensores ultrassônicos, 2 para detecção de alturas distintas, ou seja, para obstáculos na frente do usuário, e 1 para identificação de buracos no percurso, então ele fica voltado para o chão. A gente tem drivers de motores que contornam a impossibilidade do microcontrolador de fornecer a corrente necessária. Então, esse driver de motor é o que efetivamente ativa a rotação dos motores e a vibração deles. Então, a microcontroladora ativa o driver e o driver ativa os motores. Isso porque a ESP é incapaz de fornecer a corrente necessária para ativar, por exemplo, os 3 motores ao mesmo tempo sem queimar. Ela queimaria caso isso acontecesse. Então a gente usa esse driver por sua vez é alimentado externamente, ele não é alimentado pelo microcontrolador e aí a gente consegue fornecer a corrente necessária para ativar todos os motores ao mesmo tempo em potência máxima, por exemplo. 3 motores Vibracal, cada um responsável pelo feedback de cada sensor ultrassônico, por isso que a gente tem 3 sensores e 3 motores. E a ESP32, que recebe os dados dos sensores, processa tudo e ativa os motores na potência correspondente à distância do obstáculo. E ela futuramente também vai efetuar a comunicação Bluetooth com outro dispositivo, como um celular que estiver pareado com ela, por exemplo. Bom, o primeiro protótipo foi esse daqui, e ele foi pensado para ser segurado na vertical, perfeitamente na vertical. E ele estava funcionando tranquilamente até a implementação do sensor que fica voltado para o chão. Esse sensor daqui, lembrando que são 3 sensores, mas eu coloquei só 2 aqui para diminuir o tamanho e caber no slide. Então a gente tem esse sensor aqui que estava funcionando tranquilamente, ele estava detectando os obstáculos, não teve problema nenhum com relação a isso. Mas esse sensor daqui de baixo, a gente começou a enfrentar problemas com ele. Isso porque a bengala estava sendo pensada para segurar na vertical, certo? E a gente queria detectar buracos que estivessem abaixo do usuário. Então esse sensor ele não poderia ficar na horizontal perfeitamente, porque sendo segurado nessa posição, ele ia identificar o buraco muito tarde, ou seja, ele ia identificar o buraco e possivelmente o usuário já fosse pisar em cima dele. Então não iria ter tempo de dar esse feedback e evitar uma colisão ou então uma queda, um tropeço ou qualquer coisa do tipo. Não iria funcionar muito bem. Então, para tentar contornar isso, a gente jogou o sensor na posição projetada para frente, para ver se ele conseguia detectar o buraco ou qualquer coisa numa posição mais à frente do usuário. E isso não deu certo. Isso não deu certo por um motivo simples, que a gente percebeu depois, que é a reflexão da onda sonora, ou de qualquer outra onda, mas no nosso caso da onda sonora. Quando ela é enviada, como o sensor está inclinado, o chão está inclinado em relação a ele, claro. Então, a onda ia ser enviada e ela não ia refletir de volta para ele. Ela ia refletir para outro lugar que não interessa para a gente. Lembrando que a gente precisa que a onda volte para o sensor para ele poder saber o tempo que a onda viajou para poder a gente calcular a distância. Então, como ele estava indo para uns lugares estranhos, a gente tinha medições muito incoerentes, sabe? E isso estava dando totalmente errado. Então, para corrigir esse problema, a gente mudou a forma de utilização da bengala para ser utilizada, projetada para frente, então meio inclinada como uma bengala de cegos normal. Então, a gente precisou mudar a forma como que esses sensores estavam sendo segurados
na bengala, e para isso a gente trocou o suporte desses sensores que já estavam funcionando corretamente, mas que precisavam continuar funcionando corretamente. Então a gente colocou esse sensor que compensa a inclinação da bengala e faz ele continuar projetado para frente. Continua funcionando normal, tranquilamente. E para o sensor voltado para o buraco, para o chão, a gente fez esse outro suporte que na verdade é igual a esse daqui de baixo, só que virado para dentro. E aí ele fica paralelo ao chão, tranquilo, e ele consegue realmente detectar buracos, então degraus de escada. E como a bengala está sendo projetada para frente, ela é inclinada, tem uma distância entre a ponta da bengala, ou seja, o sensor, e o pé do usuário. Então a gente consegue avisar com antecedência e com uma certa eficiência até que tem um obstáculo na frente, tem um desnível à frente dele, um buraco ou então um degrau de escada, por exemplo. Bom, é isso. Como eu falei, ainda tem algumas implementações futuras, como é o caso do Bluetooth, para comunicar com outros dispositivos, como o celular, por exemplo, e alterar o cabo da bengala para poder ter uma percepção mais fácil, mais simples, de qual sensor está sendo ativado a cada momento. É isso, basicamente. Obrigado pela atenção.